Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e seguindo sobre a nossa jornada em relação à Ayahuasca, eu vou falar hoje sobre um tema bem providencial que muitas pessoas me perguntam o que eu preciso saber sobre a sessão da Ayahuasca antes da minha primeira experiência. Então vamos lá. Eu já tenho feito uma sequência de vídeos falando um pouco sobre a história da Ayahuasca, sobre a minha experiência, sobre o processo terapêutico com a Ayahuasca. Eu tenho uma experiência de pelo menos 10 anos aí de relação com essa ferramenta, momentos um pouco mais distanciada, momentos um pouco mais próximos, mas de alguma forma eu consegui reunir aqui informações que são relevantes, que eu recebi como informação para a minha primeira sessão, que eu iniciei outras pessoas dentro desse processo também passando essas informações, e aí eu quero divulgar aqui então de uma forma aí um pouco mais volumosa, que possa chegar ao maior número de pessoas possível. Então uma das informações importantes é, primeiro saiba por que você quer fazer o tipo de trabalho. Então essa é a primeira grande pergunta que você precisa responder quando você começa a ouvir esse chamado, ouvir falar sobre os processos de trabalho, quando você começa a ter curiosidade sobre o assunto, é primeiro de tudo se perguntar: por que eu quero passar por esse tipo de experiência? De onde está vindo essa curiosidade? Por que ela está vindo? Então o primeiro passo é você fazer as autoperguntas para você entender qual é o momento que você está dentro da tua jornada, de tua caminhada, de consciência e espiritualidade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é responder a grande pergunta: onde consagrar? Onde, me conectar para fazer essa primeira experiência? Então, primeiro verificar se você ouviu de algum lugar, é algum amigo que tem essa experiência, você conhece alguém que já falou para você, que contou para você que teve essa experiência? Eu falo que isso é importante porque a principal coisa são as referências da casa onde você pretende consagrar. Caso você não tenha a possibilidade de conhecer ninguém ou de se conectar com ninguém que tenha feito experiência e que seja para você uma pessoa de confiança, aí você pode seguir para um segundo momento, que é efetivamente buscar conhecer antecipadamente o local ou as pessoas que fazem o tipo de trabalho. A maioria das casas tem uma primeira conversa, inclusive uma semana, geralmente antes, para que você possa se inscrever para o trabalho, para que a pessoa também te conheça. Geralmente vem como uma indicação, quando não vem, então é importante você conhecer, saber o histórico de saúde dessa pessoa, saber se ela tem alguma questão de processo psíquico ou se ela toma alguma medicação. Então isso já é uma indicação de responsabilidade que esse espaço tem ao querer te conhecer, ao te submeter a um questionário de uma primeira diagnose, para entender também o seu objetivo, por isso que eu falo que essa é a primeira pergunta: qual é o seu objetivo com esse tipo de trabalho, e também qual é o momento que você está, para que a casa possa conciliar, tanto te passando orientações sobre essa primeira sessão, como você deve se vestir, como você deve se comportar, qual que é o tipo de coisa que você precisa levar, porque efetivamente eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essa questão da experiência, e de como você precisa se preparar, inclusive fisicamente, para que você possa passar por um primeiro processo. Então, geralmente, identificar essa casa, entender a responsabilidade, o tipo de trabalho, se aquilo faz sentido para você. Existem hoje casas que agregam a questão da Ayahuasca a outras doutrinas espirituais, como, por exemplo, o Umbandaime, que faz aí uma conexão e uma sinergia entre a Umbanda e a Ayahuasca. Então pode ser que algumas casas trabalhem com incorporação, pode ser que outras casas não. Então é importante entender qual é o tipo de ritual que você vai participar para ver se isso é consonante com o que você acredita, com a tua fé, para que também não gere um processo de desconforto e estranhamento. Então existem diversas linhas, eu tenho um vídeo específico aqui da nossa jornada falando sobre as diferentes linhas de trabalho, e é importante então você conhecer, tentar perguntar, tentar entender o que pode, o que não pode, se você pode deitar, se você pode dançar, até para que você se prepare nesse sentido de identificar como que é para você a experiência e também se é confortável da forma que é feito o trabalho. Você pretende, se você imagina que vai se sentir mais confortável nesse sentido. Então a segunda questão seria essa, de buscar essa referência e definir esse local de trabalho. Uma terceira dica que eu daria seria para você assistir, inclusive, um vídeo que eu falo sobre a preparação para um dia de trabalho, onde você vai entender como você se prepara energeticamente, fisicamente e também conscientemente, para que você consiga desenvolver um trabalho mais confortável, um trabalho em que você de repente não precise fazer tanta limpeza física e energética, e então você tem um trabalho com mais conforto, tranquilidade e segurança. E aí, efetivamente, sobre a sessão em si, como eu já comentei em vídeos anteriores, geralmente quando você toma a primeira dose, as sessões elas são organizadas
de acordo com de 4 a 6 horas de trabalho é o mais comum. Por isso que é importante você saber aí na casa que você vai fazer qual que é o tempo que você vai precisar dedicar para isso e quanto tempo depois da sessão é liberado para que você possa ir embora. Então, numa primeira sessão, geralmente são 3 doses. Você toma, dependendo da graduação da bebida, é servido em 3 momentos diferentes. E aí você vai tomar a primeira dose. Geralmente demora aí de 15, 30, 40 minutos para fazer o primeiro efeito, que a gente chama dessa entrada na força, onde efetivamente a gente muda o padrão de percepção e de consciência. Você começa a sentir, e por isso é importante que o corpo esteja o mais relaxado possível. Eu gosto de fazer essa transição de trabalho um pouco mais deitada, porque eu consigo relaxar, soltar e ter tranquilidade no sentido de abandonar um pouco a percepção do corpo para tentar entrar nesse processo de consciência. Algumas casas não fazem a entrada de força assim, geralmente a entrada de força é sentado, mas existe algumas que permitem que você faça esse processo deitado. Eu estou contando um pouco como é a experiência para mim, isso não é a totalidade das pessoas que têm esse tipo de experiência. Eu estou falando só de uma facilidade pessoal que eu tenho de entrada na força desta forma. Então, você vai fazer esse processo de entrada de força. Às vezes você vai sentir que o corpo está pedindo esse processo de deitar por conta desse cansaço físico que vai dando. Ele está baixando efetivamente. Inclusive, neurologicamente, você está entrando no processo de diminuir a tua percepção do concreto, do dia a dia, que a gente fala que é o processo mais entre o simpático e o parasimpático, né? Então a gente vai entrando num processo mais parasimpático, então o corpo vai relaxando profundamente, a nossa respiração às vezes vai ficando mais lenta, às vezes até com uma percepção eu tenho um pouco de mais gelada. Então tudo isso acontece no teu corpo, a gente não precisa se assustar num primeiro momento, tem a impressão às vezes que está baixando a pressão, mas se você efetivamente conseguir passar por isso com mais tranquilidade, o teu corpo ele está realmente baixando a tua energia, baixando a frequência cardíaca, às vezes a pessoa nesse momento se assusta um pouco, dá um pouco de arritmia, mas tudo isso é o corpo tentando te colocar num outro padrão energético para te conduzir para essa entrada na força, que realmente é uma outra frequência de vibração e uma outra percepção. Então é importante soltar o máximo possível, relaxar e confiar no processo. Uma vez ingerida a bebida, resta para a gente confiar no processo. Quanto mais você luta contra o processo, mais dificuldade você tem e mais sensação de que você está passando mal. Não é assim para todo mundo. Como eu disse, algumas pessoas têm mais facilidade de entrada de força. Às vezes a força chega e você nem percebe. Então, é só aqui contando algumas coisas para que caso você tenha essa sensação na hora, você não se assuste e você consiga ter uma maior entrega no processo. Além disso, quando começa então o processo de entrada de força, o que eu diria é: concentre-se o máximo possível nas músicas. Se for trabalho em silêncio, seja o que for, tente não ficar de olhos abertos, não ficar prestando atenção no que está acontecendo no seu externo, porque efetivamente nada do que está acontecendo internamente importa durante uma sessão de ayahuasca. Todo o processo é interno. Todo o processo é você com você mesmo. Então, a menos que você esteja em uma sessão, como eu contei aqui, do tipo de sessão de trabalho da UDV, da União do Vegetal, que efetivamente pede um trabalho de olhos abertos, porque é um trabalho em grupo, é um trabalho conduzido coletivamente, que tem falas e interferências, então é um modelo específico. Fora isso, outras sessões que sejam mais de trabalho individual, trabalhe a maior parte do tempo de olhos fechados e de forma concentrada, sem ficar divagando muito ou se apegando muito em imagens que aparecem, porque isso também é uma armadilha muitas vezes do nosso ego, de ficar se perdendo e se fantasiando ali nas questões de imagens que vão aparecendo, como acontece nos nossos sonhos, na projeção da tela mental ali, igual um processo de sonho, e tente se concentrando e aprofundando. A gente pode imaginar que está descendo uma escada, você pode imaginar que está descendo um elevador, sempre um processo assim, de que às vezes você começa a ver um túnel. Acontecia isso muito comigo, assim, de começar a ver rodando um túnel, eu falava, agora pega o túnel e vai concentrando embora dentro dele, e de repente o processo de consciência ele abre. Então, isso só para contar um pouco, lógico, como eu sempre digo, é uma experiência pessoal e particular, isso não é o mesmo para todo mundo, e nem estou dizendo para quando você fizer essa experiência, ficar esperando nada, mas eu estou dando algumas pequenas dicas de concentração e foco, de condução de processo, de confiança no processo e também de relaxamento para que as coisas possam fluir de uma maneira mais agradável e mais confortável para você. Fora isso, não fique se apegando em tentar lembrar, em tentar guardar, em tentar racionalizar. Vai deixando o processo
acontecer no seu corpo, sinta efetivamente as emoções, tenha muito cuidado com o processo do colega que está ao seu lado, quando são trabalhos coletivos, para que a gente, eu vou chorar, eu vou fazer qualquer coisa, tente o máximo possível se centralizar com essa força dentro, ter essa percepção dentro, se tiver que chorar, chora, se tiver que sorrir, sorria, mas tudo isso dentro de uma forma um pouco mais contida, porque a gente está no nosso trabalho, tudo aquilo tem muito significado para a gente, mas quando você está numa força coletiva, isso pode atrapalhar o processo de um outro colega. Então, ter essa percepção de que, apesar de você estar num estado alterado de consciência, você consegue controlar todas as suas ações, você vai sim conseguir levantar, se deslocar para ir no banheiro, para qualquer necessidade que você tenha. Se você tiver um pouco de fraqueza, você pode convidar alguém para te auxiliar. Geralmente tem um quadro de pessoas ali durante a sessão que estão ali justamente para poder fazer essa posição de te auxiliar, de te acompanhar, de se você tiver com alguma situação, eu estou com medo, alguma coisa que você pode chamar, então você nunca está sozinho, mas é importante ter essa ideia de coletivo e ter essa ética dentro do movimento todo, porque às vezes dá vontade de dançar, sair pulando, mas efetivamente não é possível fazer isso, né? A menos que haja um espaço dedicado para esse tipo de situação. Mas tomar cuidado com essa questão do outro e entender que a gente sim consegue controlar tudo. Já tive sessões que eu dancei a noite inteira, mas eu não tinha nem levantado. Então, é importante a gente pensar que tem muita coisa que é muito mais do universo de dentro do que necessariamente para a gente externalizar. Então, a gente tem vontades, tem uma série de coisas, mas dá para trabalhar isso internamente também. Essa é uma outra dica. Tem aqui um vídeo falando sobre a preparação pré-trabalho. Nele eu também falo sobre a preparação pós-trabalho. E acredito que com essas informações e tentando limpar muito o seu coração e indo com muita força de fé, de acreditar que aquilo vai te auxiliar dentro da sua jornada, dentro da sua caminhada, que realmente é um chamado para que você se conecte com esse universo. É tudo muito bonito, tudo muito forte e a gente precisa fazer sempre com muita responsabilidade. Então essa foi a minha contribuição de hoje para você pensar aqui como que você pode se organizar melhor para essa primeira sessão. E se você tiver alguma dúvida, além do que eu já disse, ou confirmar alguma coisa que eu disse, pode escrever aqui nos comentários. A gente vai dialogando ao longo dessa semana sobre toda essa jornada de conhecimento sobre a ayahuasca, para que isso possa ajudar na nossa firmeza, tanto para um primeiro trabalho, quanto para quem já é da caminhada, para que aprofunde essa relação e consiga efetivamente trazer toda essa experiência, beleza e contemplação de uma sessão para a nossa vida prática, para que isso efetivamente reverbere de forma muito positiva na nossa experiência pessoal. Sou Silmara Gonzaga e esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje.